ouvintes. Uma vez mais eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, eu gostaria neste momento de pedir a atenção de todos para a leitura e a meditação da Palavra de Deus. E que nós vamos estar meditando agora para a nossa edificação. Esta mensagem que tem um tema: Deus abomina o divórcio. Deus detesta, aborrece o divórcio. Este é o tema da mensagem. Porque esta mensagem, pastor Nonato, esta é a mensagem que Deus nos dá. Esta é a mensagem que Deus permite que eu pregue. Porque o diabo, porque Satanás está enganando milhares e milhares e milhares de pessoas na terra com o divórcio, com o pecado, com as iniquidades. Antes de eu ler o texto sagrado da Palavra de Deus, eu gostaria de contar uma pequena revelação que eu tive. Uma revelação em sonho. Uma madrugada em sonho. Eu estava na minha casa quando o diabo se apresentou e falava comigo. Mas na visão eu não via o diabo. Eu só ouvia a voz dele falando comigo. O diabo dizia desta maneira: Pastor Nonato, eu não quero que tu continue pregando contra o pecado. E aí o diabo, aleluia, ele foi falando, e eu ouvindo o que ele falava. O diabo não quer que eu pregue contra o pecado. Ele não quer que eu pregue contra o divórcio. Ele não quer que eu pregue contra a maquiagem. Ele não quer que eu pregue contra a vaidade, contra as pinturas e contra a depilação. O diabo não quer que eu pregue contra o homossexualismo, nem contra a mulher lesbianismo. O diabo não quer que eu pregue contra as tatuagens, contra o televisão, a imagem da besta. O diabo, ele não quer que eu pregue contra a bateria e contra as flores artificiais e contra os balões. O diabo não quer que eu pregue contra o pecado. E ele me ameaçou, dizendo que se eu continuasse pregando como eu prego, da maneira que eu prego, da maneira e da forma que eu prego, se eu continuasse pregando, ele falou que ia me torturar. Ele ia me torturar. Ele ia me oprimir. Mas o sangue de Jesus Cristo tem poder. Eu repreendi o diabo em nome de Jesus Cristo, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. O diabo caiu por terra. A palavra de Deus tem que ser pregada. O diabo está enganando a igreja. O diabo está enganando os crentes. O diabo está enganando os moradores da terra com o evangelho anátema, mentiroso e pecaminoso. Mas aqui eu me encontro uma vez mais com a total responsabilidade de transmitir a mensagem da Palavra de Deus. Aqui eu me encontro mais uma vez com a total responsabilidade de transmitir a mensagem da Palavra de Deus. Aleluia! Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor.
Vamos neste momento, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, a leitura da palavra de Deus. Para a nossa meditação, vamos ler a Bíblia, vamos entregar o recado de Deus, vamos transmitir a mensagem de Deus sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem mentira e sem engano. Aleluia! Vamos lá! Irmãos queridos, irmãos presentes, irmãos amados, irmãos ouvintes, diz a Bíblia, Malaquias 2, versículo 16: Eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobra de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejam desleais. Que palavra poderosa é a palavra de Deus. Atenção, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, o Senhor está falando. Malaquias 2, versículo 16. Presta atenção que não é o pastor Nonato, é Deus. Não é o homem, é Deus. Eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. Então é Deus, é o Deus de Israel que está falando e vai falar com os moradores da terra. Algumas pessoas dizem que o divórcio não é pecado. Se o divórcio não fosse pecado, Deus não estaria dizendo que Ele aborrece. Deus não estaria dizendo que Ele detesta. Deus não estaria dizendo que Ele odeia. Deus Ele aborrece, Deus Ele detesta, Deus Ele odeia o divórcio. Então o divórcio é pecado, sim. O divórcio é pecado, sim. Alguns dizem que o divórcio não é pecado, mas a Bíblia diz que é pecado porque Deus aborrece, porque Deus abomina, porque Deus detesta. Se Deus abomina, se Deus detesta, se Deus odeia, é porque é pecado. Aleluia! Vamos lá, irmãos queridos, eu quero pedir a atenção dos irmãos presentes, dos irmãos ouvintes, para a meditação da palavra de Deus. Nós vamos agora estar meditando sem rodeio, sem teologia, aleluia, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano, para a edificação dos irmãos presentes, dos irmãos ouvintes. Aleluia! Satanás, aleluia, ele está enganando as pessoas, ele está enganando as almas, através do evangelho anátema e através dos falsos profetas. O diabo está enganando os moradores da terra. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, aleluia, louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. O divórcio é pecado. Deus ele aborrece o divórcio. Deus ele detesta o divórcio. Deus ele odeia o divórcio. Então o divórcio é pecado. Malaquias 2,16: Eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejam desleais. Deus ele abomina, Deus ele aborrece, Deus ele detesta o divórcio. Aleluia! E o homem que pratica essas abominações, os líderes religiosos de Israel, eles tinham esta prática abominável de casar e divorciar quantas vezes eles queriam. E Deus levantou o profeta Malaquias com poder e autoridade. Deus, aleluia, a autoridade de Deus, aleluia, com a permissão de Deus para pregar contra o divórcio. Por quê? Aleluia, aleluia, para cortar, aleluia, a ocasião do diabo, a ocasião de Satanás e dos falsos profetas, aleluia,
Que está enganando as almas, que está enganando o povo, que está enganando os moradores da terra. O diabo está enganando, mas Deus mandou pregar. Deus levanta o profeta Malaquias para pregar contra o divórcio, dizendo que Deus detesta, que Deus aborrece, que Deus odeia, que Deus abomina o divórcio. O mesmo Deus que usou o profeta Malaquias é o mesmo Deus que está falando com você agora, meu irmão. É o mesmo Deus que está falando com você agora, minha irmã. O mesmo Deus que usou o profeta Malaquias é o mesmo Deus que fala com os moradores de Manaus, com os moradores do Amazonas, com os moradores do Brasil, com os moradores do mundo. O mesmo Deus que usou o profeta Malaquias é o mesmo Deus que fala no mundo atual, no mundo presente com os moradores da terra. Deus está dizendo: eu detesto o divórcio. Deus, ele detesta o divórcio. Deus, ele aborrece o divórcio. Deus, ele odeia o divórcio, porque o divórcio abre a porta para o pecado. Deus está dizendo que ele aborrece. Deus, ele está dizendo que odeia. Deus está falando com os moradores da terra. Deus está falando com os moradores do mundo, porque o diabo está enganando os moradores da terra. O diabo está enganando os homens. O diabo está enganando as mulheres. O diabo está enganando os crentes. O diabo está enganando o povo de Deus com o divórcio. Quantos que já se divorciaram, quantos que se separaram e casaram e estão em pecado contra Deus. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. O Senhor Jesus Cristo diz, Mateus 19, versículo 4: respondeu-lhe ele: não leste que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Mateus 19, versículo 5: e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Mateus 19, versículo 6: assim já não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, versículo 7: perguntaram-lhe então por que mandou Moisés dar carta de divórcio. Mateus 19, versículo 8: respondeu ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vós permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Presta atenção, quem liberou a carta de divórcio para o povo de Israel foi Moisés, e Moisés não é Deus. Moisés não é Deus. Aleluia! Não foi Deus que liberou o divórcio. Não foi Jesus que liberou o divórcio. Não foi o Espírito Santo de Deus que liberou o divórcio. Não foi o próprio Deus que liberou o divórcio, não. O divórcio que liberou foi Moisés. E Moisés não é Deus. E Deus aborrece. E Deus detesta. E Deus abomina. E Deus odeia o divórcio. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Malaquias 2,16, Deus está dizendo: eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais desleais. O divórcio é pecado. Aleluia! Quando um casal de pessoas, um homem e uma mulher, ele compareceu no tribunal para se casar, ele fez um juramento perante o juiz, perante as testemunhas e perante a palavra de Deus. No juramento que ele fez, no juramento que ela fez, ele prometeu ser fiel até a morte. Prometeram ser fiel até a morte. Foi feito o juramento.
perante a lei, perante o juiz, perante as testemunhas, perante a palavra de Deus, foi feito um juramento, prometeu ser fiel até a morte. Aleluia. Então só a morte pode separar um do outro, e nada mais, e nada mais, e nada mais. O que passa disso vem de procedência maligna. Disse Jesus, o divórcio, aleluia, que disse Jesus, presta atenção a respeito do divórcio, aleluia. A Bíblia diz, Mateus 5, versículo 37, seja porém o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disto vem de procedência maligna. Então o divórcio vem de procedência maligna. Porque Jesus está dizendo, as vossas palavras seja sim, sim, não, não. Você lembra das palavras que você falou perante o juiz? Você lembra das palavras que você falou perante a palavra de Deus? Você lembra das palavras que você falou perante as testemunhas? Que você prometeu ser fiel até a morte? Então a tua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Porque se passa disto, vem de procedência maligna. Então você tem que honrar as tuas palavras. Então você tem que honrar o teu casamento. Seja fiel até a morte. Se você divorciou e casou, divorciou e separou, você está em adultério, você está em pecado contra Deus. É por isso que o diabo não quer que se pregue contra o divórcio. Porque o diabo está enganando as almas. Porque o diabo está enganando os moradores da terra. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. O Senhor Jesus está dizendo, Lucas 16, versículo 18, qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Pode orar na minha cabeça? Jesus está dizendo, o Senhor Jesus está falando globalmente, Ele está dizendo qualquer, seja quem for, o casamento é uma só vez, e sua morte separa um do outro. Se o homem separar da mulher e passar a ter relação com outra mulher, ele está vivendo em adultério. Da mesma forma a mulher, se a mulher se separar do marido e passar a ter relação com outro homem, ela está vivendo em adultério. Não tem lei que te defenda, não tem lei que te livre, não tem lei que te guarde. Você vai prestar conta com o Senhor. Você vai comparecer perante o tribunal de Cristo. Você vai comparecer perante o trono branco. Então você que conhece as Escrituras Sagradas, é melhor você se arrepender, é melhor você se humilhar, do que você perecer no último dia. A palavra de Deus não muda, as Escrituras não mudam. Quem muda são os homens, quem muda são os carnais, com a sua natureza mundana, com a sua natureza pecaminosa, que abre a porta para o pecado, para atrair multidões para ele. Mas não vai adiantar nada, não vai adiantar nada, não vai adiantar nada. Aleluia, louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Marcos 10, versículo 11. Ele respondeu, quem repudiar sua mulher e casar com outra, adultera contra aquela. Marcos 10, versículo 12. E se a mulher repudiar o seu marido e casar com outro, adultera. Presta atenção,
Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, se o homem deixar sua mulher e casar com outra mulher, ele passa a viver no adultério. Se a mulher deixar o marido e casar com outro homem, ela passa a viver no adultério. Não tem lei que vai te defender no juízo final. Não tem lei que vai te guardar no juízo final. Presta atenção, que você está ouvindo o anúncio do Evangelho, o anúncio da palavra sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano. Aleluia! Jesus mandou pregar o Evangelho. Eu estou pregando o Evangelho, estou pregando a Bíblia, palavra de Deus. A única forma de resgatar as almas das prisões do diabo, a única forma de resgatar as almas das prisões de Satanás, é o poder da palavra de Deus, é o poder da palavra de Deus, é o poder das Escrituras Sagradas. Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. A Bíblia de Romanos, capítulo 7, versículo 2. Por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligado a ele pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Romanos capítulo 7, versículo 3. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se unir-se a outro homem, mas morto o marido, está livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Irmãos queridos, irmãos amados, a Bíblia diz que a mulher está sujeita ao seu marido enquanto ele viver. Aleluia! A mulher que casou com o homem, enquanto ele viver, ela está sujeita a ele. Aleluia! Enquanto ele viver, a mulher está sujeita a ele. Se a mulher casada separar do marido, e o marido dela estiver vivo na terra, e ela passar a ter relação, contato com outro homem, ou casar com outro homem, ela está vivendo em adultério. E a Bíblia deixa bem claro que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Não herdam. Não herdam. Os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Se não herda o reino de Deus, vai herdar o quê? Se não vai para o céu, vai para onde? O diabo está enganando as almas com o divórcio. Da mesma maneira, o homem, se o homem se separar da mulher e ele tiver contato com outra mulher, e ele tiver relação com outra mulher, ou ele casar com outra mulher, e a mulher dele estiver viva, ele está em adultério. E a Bíblia deixa bem claro que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus está sendo anunciada, sendo pregada, que é para tirar as almas das prisões do diabo. O diabo está prendendo as almas, e o divórcio é uma das algemas, o divórcio é uma das cadeias, o divórcio é uma das prisões que o diabo está prendendo milhões e milhões e milhões de almas e vidas em toda a terra. Não é só em Manaus, não é só no Amazonas, não é só no Brasil, é em todo o mundo. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Aleluia! Só a morte separa um do outro. Se a mulher casada separar do marido e viver com outro homem, e o marido dela, que ela casou primeiro, estiver vivo, ela está em adultério. Da mesma forma o homem, se ele se separar da mulher e viver com outra mulher, e se a mulher que ele casou primeiro estiver vivo,
ele está em adultério. Aleluia! Santo, santo é o Senhor. Louvado e glorificado é o Senhor. Mateus 5, versículo 31, disse Jesus: também foi dito, aquele que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Mateus 5, versículo 32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E aquele que casa com a repudiada comete adultério também. Aleluia! Quando o Senhor Jesus usou esta expressão, a não ser por causa de prostituição, é porque não existe acordo para o divórcio. A pessoa casada, ela não se prostitui. Aleluia! Não existe prostituição em um casamento. A prostituição é quando a pessoa nunca se casou. Aí sim, ela se prostitui e passa a viver também em fornicação e prostituição, porque ela nunca casou, vive na prática do pecado, vive se prostituindo e vive fornicando. Mas quando uma pessoa casada faz relação fora do casamento, está adulterando e não se prostituindo. É por isso que Jesus falou assim: a não ser por causa de prostituição, porque não existe prostituição em um casamento, é adultério mesmo. Não existe acordo para o divórcio. É melhor perdoar. Se a tua esposa te traiu, perdoa ela. Se o teu esposo te traiu, perdoa ele. Mas vocês não podem se divorciarem, porque só em vocês se divorciarem, vocês já estão em pecado contra Deus. E é isso que o diabo quer, que você viva em pecado. Aleluia! Porque o divórcio abre porta, aleluia, para o adultério. A pessoa divorcia em casa, passa a viver em adultério. É isso que o diabo quer. Você lembra, minha irmã, que quando tu casou, era mil maravilhas. E agora, só ódio, ira. Você lembra, meu irmão, que quando você casou, era meu bem, era meu amor, era só maravilha. E agora? Agora ela é feia. Agora não presta. Ela é tua esposa, seu carnal. Ela é tua esposa, você casou com ela. Ela é tua esposa. Você tem que honrar tua esposa, honrar o teu casamento. Você tem que ser fiel até a morte. Você também, minha irmã. Ele é teu esposo. Honre o teu esposo. Honre o teu casamento. Honre as tuas palavras. Seja fiel até a morte. Aleluia. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, aleluia. Jesus está dizendo, aleluia, Mateus 19, versículo 9: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casa com a repudiada também comete adultério. Jesus está dizendo, a não ser por causa de prostituição, porque não existe prostituição no casamento, é adultério mesmo. Quando a pessoa faz relação fora do casamento, não é prostituição e nem é fornicação, é adultério mesmo, é adultério mesmo, é adultério mesmo. Quando a pessoa pratica, aleluia, relações fora do casamento, não é prostituição não, é adultério. Ela está adulterando, ele está adulterando. Por isso Jesus falou desta maneira, a não ser por causa de prostituição, uma coisa que não existe.
Não tem prostituição em um casamento, não tem. Se o marido é infiel à mulher, ele está adulterando. Se a mulher é infiel ao marido, ela está adulterando. Não tem acordo. Jesus disse, a não ser por causa de prostituição, então não tem acordo. Não existe prostituição em casamento. Prostituição quando a pessoa é solteira, é livre, nunca casou. Aí vive na prática da prostituição, da fornicação. Faz relação com um, relação com outro. Conhece uma, conhece outra. Isso é prostituição. Isso é fornicação. Mas quando a pessoa é casada, mas quando a pessoa já se casou, seja quem for, seja crente ou não crente, seja ímpio ou crente, seja rico ou pobre, seja preto ou branco, o casamento é um só, seja ele quem for, louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. João Batista ele pregou contra o adultério de Herodes, porque Herodes separou da mulher e casou com a mulher do seu irmão Filipe. Presta atenção o que estava ocorrendo no tempo de João Batista, que coisa terrível. Marcos 6,17. Pois o próprio Herodes mandará prender a João e encerrar no cárcere por causa de Herodes, com quem havia casado, embora ela fosse mulher do seu irmão Filipe. Que coisa terrível. Herodes e Filipe eram dois homens públicos. Herodes separou da mulher, divorciou da mulher, tomou a mulher do seu irmão Filipe e casou com ela. Olha aí, isso estava escondido e oculto entre família, porque Herodes e Filipe eram dois homens públicos. Isso era um escândalo para a sociedade naquela época. Naquela época já era um escândalo. Imagine hoje, como é que está o mundo? Que escândalo que está vivendo o mundo. Coisas terríveis. Mas a palavra está sendo pregada. A palavra está sendo anunciada. A Bíblia diz, Marcos 6, versículo 18. Pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Marcos 6,19. De modo que Herodes o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Heródia, uma adúltera, odiava João, homem cheio do Espírito Santo, homem santificado, homem consagrado, homem separado para Deus, chamado desde o ventre. João já saiu do ventre da mãe cheio do Espírito Santo. Agora vem uma mulher adulta odiar o homem de Deus. Vai perder tempo, vai perder a batalha, não adianta. Aleluia. Louvado e glorificado o nome santo do Senhor. Herodes e Filipe eram dois homens públicos. Herodes divorciou da esposa e casou com a mulher de seu irmão Filipe. Heródias, aleluia, Heródias era filha do tetrarca, o cabeça da família. Heródia era sobrinha de Herodes e sobrinha de Filipe. Que coisa terrível. Tudo isso estava oculto entre família. A sociedade no tempo não podia saber, porque isso era um escândalo no meio da sociedade. Na vida de dois homens públicos, como Herodes e Filipe, e João Batista cheio do Espírito Santo, aleluia, e de poder, cheio do Espírito Santo e de poder, aleluia, ele recebe a revelação de Deus, aleluia, ele recebe a revelação deste pecado que estava oculto e escondido, aleluia. Presta atenção, meus irmãos, presta atenção, minhas irmãs. Herodes e Filipe, aleluia, eram dois homens públicos, aleluia, e agora, aleluia, a doutrina de Deus, aleluia, João Batista pregava contra o divórcio, pregava contra o pecado, pregava contra esta obra do diabo, porque
porque a doutrina de Deus, ela santifica as almas. A doutrina de Deus, ela liberta as almas. A doutrina de Deus, ela santifica o homem, ela santifica a mulher. O homem passa a ter uma vida santificada, a mulher passa a ter uma vida santificada pela doutrina de Deus. Não é doutrina de homem, não. Não é doutrina da carne, não. Não é doutrina de demônio, não. Não é doutrina do diabo, não. É a doutrina de Deus. Doutrina de Deus, que tem um poder sobrenatural para libertar o homem, para resgatar o homem das prisões do diabo, para resgatar a mulher das prisões do diabo, para salvar da vida e vida com abundância. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Aleluia. Está vendo? A mulher não pode se apartar do marido. É um conselho da parte de Deus. E João Batista pregou contra Herodes e Filipe, porque Herodes se separou da mulher. Herodes deixou a mulher e casou com a mulher do seu próprio irmão Filipe, a sua própria sobrinha, filha do seu irmão mais velho Tetraca, o cabeça da família. Se nós for olhar hoje para o mundo atual, veja quantos homens que estão traindo o seu próprio irmão, tendo relação com a sua própria cunhada. Veja quantas mulheres que estão traindo a sua própria irmã, tendo relação com o seu próprio cunhado. Tudo isso é adultério, tudo isso é errado, tudo isso é pecado, tudo isso é bíblico, tudo isso estava acontecendo no tempo de João Batista, no tempo de Herodes e Filipe. Aleluia. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. 1 Coríntios 7, versículo 10. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 11. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Aleluia. Esse é o conselho da Bíblia, este é o conselho de Jesus Cristo, este é o conselho do homem de Deus, que a mulher não deixe, que a mulher não se separe do seu marido, e que o marido não deixe, que o marido não separe da sua mulher. Aleluia. Se porventura se separaram, que reconcilia um com o outro, que perdoe um ao outro, que haja perdão entre os dois, que haja reconciliação entre os dois. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. 1 Coríntios 7, versículo 39. A mulher casada está ligada pela lei enquanto o seu marido vive, mas se ele falecer, o marido fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja do Senhor. Então só a morte pode separar um do outro. Deus ele abomina, Deus ele detesta, Deus ele odeia o divórcio. Aleluia. Deus ele odeia o divórcio. O divórcio é pecado. Deus ele abomina o pecado. Deus ele aborrece o pecado. Deus ele ama os pecadores. Deus ele ama a alma do homem, a alma da mulher.
Mas Deus detesta o divórcio. Deus aborrece o divórcio. Deus detesta o pecado. Malaquias 2, versículo 16. Deus está dizendo: eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que encobre de violência as suas vestes, diz o Senhor Deus dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejam desleais. A Bíblia diz que Deus aborrece o divórcio. A Bíblia diz que Deus abomina o divórcio. Deus, ele detesta o divórcio. Deus, ele, aleluia, ele odeia o divórcio, o pecado. Ele aborrece, porque o divórcio é pecado. É um pecado abominável diante de Deus. Porque o divórcio abre a porta para o adultério. Porque quando uma pessoa se divorcia e passa a ter relação com outra pessoa, ela está em adultério. Seja ele quem for, ou crente ou ímpio, porque o casamento é um só. E a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. É por isso que Satanás quer que as pessoas se divorciem. Porque a partir do momento que a pessoa se divorcia, já está presa espiritualmente por Satanás, prisão espiritual. Já está presa pelo diabo, está enganada pelo diabo. A Bíblia diz, Apocalipse capítulo 21, versículo 8: mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, que arde com enxofre, que é a segunda morte. Olha aí que coisa terrível. Você está vendo o que vai acontecer com essa classe de gente, com essa classe de pessoas que o diabo está enganando? O diabo está enganando. São milhões e milhões de almas, milhões e milhões de vidas que Satanás está enganando com o divórcio. Minha amada irmã, meu amado irmão, é melhor você obedecer a Deus. É melhor você obedecer a Bíblia, a palavra de Deus, do que você obedecer o homem, do que você obedecer o mundo. A Bíblia diz: importa-nos obedecer a Deus do que obedecer os homens. Atos 5:39. Obedeça a Deus, meu irmão. Obedeça a Deus, minha irmã. Obedeça a Bíblia Sagrada, meu irmão. Obedeça as Escrituras Sagradas, meu irmão. Faz o conserto com Deus. Reconcilia. Aleluia. Apocalipse 22, versículo 15. Ficaram de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Apocalipse 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vós testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22, versículo 17. O Espírito e a noiva diz: vem quem ouve, diga vem, quem tem sede, venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, versículo 18. Eu advirto todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Apocalipse 22, versículo 19. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrita neste livro. Apocalipse 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, versículo 21.
A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Aleluia. A graça do Senhor Jesus seja com todos. É com todos os que obedecem. Aleluia. É com todos que têm o temor de Deus. É com todos que são fiel a Deus. Aleluia. Deus, Ele aborrece, aleluia, o pecado. Mas Deus, Ele ama os pecadores. Deus, Ele ama o homem. Deus, Ele ama a mulher. Deus, Ele ama as almas. Mas Ele odeia o pecado. Ele aborrece o pecado. A Bíblia diz em São João 3,16, disse Jesus: Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de pessoa, de popularidade, mundo de alma. Deus, Ele ama o mundo de alma, não é o mundo de pecado, não. Deus, Ele aborrece o pecado. Deus, Ele detesta o pecado, Ele aborrece o pecado. Deus, Ele ama as almas. Deus, Ele ama a alma do homem, Ele ama a alma da mulher. Mas Deus odeia, Deus detesta o divórcio. Deus abomina o divórcio. É por isso que o diabo quer que as pessoas se divorciem. Porque o diabo quer que as pessoas vivam no pecado. E aí está. São milhões e milhões que divorciaram e estão em pecado. Prega a palavra, expulsa demônio, cura o enfermo, canta bonito, louva bonito, fala bonito, mas está em pecado, mas está contra a palavra de Deus. Por isso Jesus diz, Mateus 7:21, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente os que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. E agora, para onde vai ser milhões e milhões de almas que se divorciaram, que casaram, se separaram, vivem com outra pessoa, vivendo no adultério, vivendo no erro, vivendo no pecado, vivendo na maldade, vivendo no engano. Para onde vai esses milhares e milhares de almas que estão tudo pintado, tudo cheio de maquiagem, tudo cheio de vaidade, estão vivendo artificial, tudo corrompido, tudo contaminado. Para onde vai estas almas? Para onde vai esta vida? A Bíblia está dizendo, Hebreus 12, versículo 14, segue a paz com todos e a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Não verá o Senhor. Tem que ter santificação. Santificação. Você tem uma vida santificada, uma vida separada, uma vida irrepreensível, uma vida para Deus. Renuncia ao mundo, renuncia o pecado, renuncia a iniquidade, renuncia o erro, toma a tua cruz, segue a porta de Cristo. Pois Jesus diz, aquele que não tomar sua cruz, não renunciar a este mundo e não seguir a mim, não é digno de mim e nem do reino de Deus. Prepara a tua vida, meu irmão. Prepara a tua vida, minha irmã. Jesus está cerca. Jesus está voltando. Ouvinte, esta é uma mensagem ao público, é uma mensagem ao alívio. Milhares e milhares de pessoas, cada qual tem a sua igreja, cada qual tem sua religião, cada qual tem a sua seita, mas isso aí não adianta e não salva.
Quem salva é Jesus. Você tem que aceitar Jesus. Você tem que confessar Jesus. Você tem que obedecer Jesus e a palavra dele. Porque a igreja não salva ninguém. As pessoas estão na igreja e estão no mundo. E qual é a diferença que está tendo do que está na igreja para o que está no mundo? É a mesma coisa. Estão do mesmo jeito, praticando o mesmo erro, praticando o mesmo pecado. E a Bíblia diz, Malaquias 3, versículo 18, que tem que haver a diferença entre o justo e entre o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E qual é a diferença que está tendo dos crentes para os ímpios? Não tem diferença nenhuma. Qual é a diferença que tem dos ímpios para os crentes? Qual é a diferença que tem? Não tem diferença nenhuma. Estão tudo pintado, tudo cheio de maquiagem, tudo no pecado, adorando televisão mais da besta, se dissociando e casando, casando e dissociando. Aí está. A Bíblia diz que tem que haver diferença. Tem que haver diferença. Quem serve a Deus tem que ser diferente. Quem serve a Deus tem que renunciar ao mundo e ao pecado. Quem serve a Deus tem que glorificar a Deus no corpo. Seu testemunho. Testemunho de uma mulher de Deus. Testemunho de um homem de Deus. Hoje eu te apresento Jesus, minha irmã. Hoje eu te apresento Jesus, meu irmão. Para que você venha se arrepender e se converter. Para que você venha confessar e aceitar Jesus como Salvador da tua alma. E Jesus vai salvar a tua alma. E Jesus vai salvar a tua vida. E Jesus vai te dar a vitória. Porque Satanás já está enganando os moradores da terra. Satanás já está enganando os moradores do mundo. A Bíblia diz, São João 10, versículo 10. O ladrão, quem é o ladrão? O diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. A parte B do capítulo 10, versículo 10 de São João, Jesus está dizendo, eu vim para que vós tenham vida e vida com abundância. Deus quer te dar vida com abundância, minha irmã. Deus quer te dar vida com abundância, meu irmão. Hoje você está ouvindo o evangelho verdadeiro, palavra verdadeira, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejada, sem gritaria, sem mentira, sem engano, para salvar a tua alma, para salvar a tua vida. Que Deus o abençoe. Que Deus o abençoe. Que o Espírito Santo de Deus continue falando mais e mais em cada coração. Vamos fazer uma palavra de oração. Ore neste momento com o homem de Deus, pastor Raimundo Nonato. Oremos a Deus. Grande Deus, maravilhoso, eterno Pai que está no céu. Senhor, meu Deus e meu Pai, aí está, Senhor. A tua palavra foi transmitida. A tua palavra foi pregada, foi anunciada. Senhor, tenha misericórdia desta vida. Senhor, tenha misericórdia destas almas. Senhor, perdoa este homem, perdoa esta mulher. Senhor, liberta este homem, liberta esta mulher. Senhor, resgata este homem, resgata esta mulher. Senhor, transforma este homem, transforma esta mulher. Senhor, tenha misericórdia das almas. Senhor, tenha misericórdia dos pecadores. Senhor, estas almas, estas vidas, elas são propriedades divinas. Elas foram compradas com um bom preço. E este preço foi o sangue do Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, em boca de Jerusalém. Senhor, passa teu sangue sobre estas almas. Lava, Senhor, estas almas com teu sangue. Cobre, Senhor, estas almas com teu sangue. Repreenda, Senhor, este demônio do divórcio. Repreenda, Senhor, este demônio do adultério. Repreenda, Senhor, este demônio da fornicação. Repreenda, Senhor, este demônio da prostituição. Repreenda, Senhor, este demônio do levialismo. Repreenda, Senhor, este demônio do homossexualismo. Repreenda, Senhor, este demônio do erro e do pecado. Tenha misericórdia das almas. Tenha compaixão das almas. O sangue de Jesus Cristo tem poder.
O sangue de Jesus Cristo tem poder. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Caia por terra, Satanás. Caia por terra, demônio. Saia da vida desta mulher. Saia da vida deste homem. Saia, Gabriel. Saia, demônio. Saia, Satanás. Sai desta vida. Sai deste corpo. Sai do coração dele, sai do coração dela, sai da mente, sai do pensamento dele, sai da mente, sai do pensamento dela, pelo poder do nome e pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Eu te repreendo agora, espíritos imundos, espíritos maus, sai, sai, diabo, sai, 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 cai por terra, Satanás, cai por terra, demônio, sai destes corpos, sai desses lares, sai destas casas, sai destas famílias, saia, Satanás, sai, 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 em nome de Jesus Cristo. Senhor, passa teu sangue, Senhor, cura, Senhor, sara, Senhor, liberta, cura esta mulher, cura este homem, tem misericórdia, repreende esta dor, repreende esta enfermidade, repreende este câncer, repreende este nódulo, repreende este cisto, repreende esta hérnia, repreende esta diabetes, repreenda, meu Pai, todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade, pelo poder do teu nome, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu sangue, pelo poder da oração, pelo poder do jejum, ó Deus santo e poderoso, as castas de demônio que não sai, que não se expulsa, a não ser pelo poder da oração e do jejum. Oh meu Deus e meu Pai, vai queimando, Jesus, vai queimando, queima, queima, queima esta cegueira, queima, queima esta paralisia, queima este derrame, queima esta doença, queima este mal agora, queima, queima esta dor nas pernas, nas colunas, na cadeira, nas costas, no fígado, no coração, onde estiver a dor, onde estiver a enfermidade, onde estiver a moçadade, onde estiver a gripe, a tosse, onde estiver a pandemia, lança por testas obras do diabo, lança por testas obras do inferno, ó Deus, sara, cura, liberta esta alma, esta vida, salva estas almas, salva esta vida. Oh meu Deus, eu te dou graça, oh meu Deus, eu te agradeço. Pai, me livra, Pai, me guarda, abençoa a minha vida, meu ministério, a minha esposa, capacita a minha vida, capacita a minha esposa, abençoa a nossa diretoria das igrejas pentecostal, Deus, seja bom, a diretoria deliberativa, a diretoria executiva, abençoa o nosso ministério, vai abençoando a nossa igreja pentecostal, Deus, seja bom, abençoa estas almas, esta vida, que vão te confessar, que vão te aceitar como Salvador da sua alma, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Deus o abençoe, Deus o abençoe. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, vamos fazer mais uma palavra de oração. E agora é a oração de confissão. Agora é a oração de confissão. Você vai confessar Jesus, você vai aceitar Jesus como Salvador da tua alma. Você vai repetir o que fala o homem de Deus, pastor Raimundo Nonato. Repete aí, irmãos queridos, irmãos amados, repete aí o que fala o homem de Deus. Fala comigo assim, todos, irmãos presentes, irmãos ouvintes, milhões e milhões de ouvintes, vamos, fala bem alegre e bem contente. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra que eu acabei de ouvir. Senhor Jesus, eu estou te confessando, te aceitando como Salvador da minha alma, da minha vida. Senhor Jesus, escreve meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da salvação e a vida eterna. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados,
me liberta, me transforma, me prepara para o grande dia da salvação e a vida eterna. E eu te prometo ser fiel com a tua palavra. Senhor Jesus, unge meus olhos com o colírio do Espírito Santo de Deus, para os meus olhos não olhar, não adorar, não assistir por televisão a imagem da besta que Satanás está enganando os moradores da terra. Senhor Jesus, tira da minha vida tudo aquilo que não te agrada, que não te pertence, que está atrapalhando, que está impedindo a minha salvação. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha alma, eu entrego meus caminhos, eu entrego a minha família nas tuas mãos para ser salvo, porque só o Senhor tem todo o poder no céu e na terra para salvar a minha vida. Amém e amém, Jesus. Deus o abençoe. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, desde já todos estão convidados para fazerem uma visita em qualquer uma de nossas igrejas pentecostal Deus em Amor, aqui em Manaus. A nossa sede estadual das igrejas pentecostal Deus em Amor está localizado na rua Alexandre Amorim, 525, no bairro de Aparecida, no centro de Manaus, atrás do Colégio Militar. Temos culto todos os dias, de manhã, meio-dia, tarde, à noite. A entrada é livre. Jesus garante a tua vitória. A nossa sede central das igrejas pentecostal Deus em Amor está localizado na rua 44A, número 74, no bairro de Cidade Nova, no mutirão Amazonino Mendes. Aí temos culto todos os dias, às 19 horas, todos os domingos, 7 horas da manhã, todas as sexta-feiras, ao meio-dia, todos o quarto domingo de cada mês, às 13 horas, confraternização geral do povo de Deus, com todas as igrejas que pertencem à sede central de Amazonino Mendes. Presença marcante do homem de Deus, pastor Raimundo Nonato, pregando a palavra de Deus e orando em favor de todos, e Jesus garante a vitória. Todos estão convidados, a entrada é livre. Deus o abençoe. Falou com vocês o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus e seu irmão em Cristo, pastor Raimundo Nonato. Fiquem todos na doce paz
do nosso amado e querido Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus, Deus abençoe.